CM, estamos aqui juntos acompanhando esses acontecimentos, né, de ontem e outras coisas que virão por aí. Certamente, 25, né, 25 de março deve ser o dia em que, ao que tudo indica, esses golpistas vão se tornar réus. E vamos ver o que vai acontecer. O começo do fim, né, Chico? Tem data, né? Tem data, a coisa já começa a ficar calendarizada, né? Aquilo que parecia tão abstrato já começa a tomar forma. E o evento de ontem, a expressão física do Bolsonaro, né? A semiótica que se lê de tudo é de uma decepção com o engajamento, e me parece que o Bolsonaro mesmo já foi, né, Chico? Já começa uma transição. Outros nomes vieram para a vitrine ontem no palco, como o do Tarcísio. É por aí a leitura ou tem ainda enfrentamento que o Bolsonaro vai tentar fazer para se manter relevante? O que você lê de ontem? A gente viu ali uma tentativa, né, de algumas lideranças políticas de tentar herdar o espólio de Bolsonaro, né? Uhum. Tentar capitalizar o que sobra do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é figura, é carta fora do baralho. Uhum. Agora restam os bolsonaristas. Os bolsonaristas não acabaram, estão aí. Uhum. Embora a gente tenha visto ontem, o número é muito pequeno. Agora, eu não sei se fez bem o Tarcísio, ao Cláudio Castro, governadores de São Paulo e do Rio, estarem presentes nessa manifestação, pensando em aproveitar essa massa bolsonarista. Eu não sei, porque o desgaste é muito grande, né? Eu estava vendo aqui, imaginando, né, se esses que foram presos, alguns já saíram, vários já saíram, né? Vários não ficaram detidos. Se as famílias deles estivessem presentes, ou representantes das famílias, talvez se tivesse mais de 20 mil pessoas. Uhum. Então, é um fracasso, né? E com o discurso, eu assisti todo o ato ontem, né? Uhum. Fiquei na internet vendo o que diriam. Primeiro que me parecia mais um culto, De né, fato. fanático do Malafaia e de uma igreja pentecostal do que um ato político. Uhum. A proposta era um ato político pela anistia, né? Anistia sem sentido, porque não tem sentido agora se tentar uma anistia que, se passar, se for aprovada por maioria, quer dizer, tem que ter 257 votos na Câmara, que é a maioria, de 513, metade mais 257, e tem que ter 41 votos no Senado. Se Uhum. passar, né, não for vetado pelo presidente, e se vetado for e o veto for derrubado pelo Congresso, não passa no Supremo, porque não há como você conceder essa anistia inconstitucional. Então, isso não vai passar, não vai render, né? E a gente vê que foi um tiro na água. E esses que participaram desse culto, porque parecia mesmo culto, só se falava de Deus, e eles meteram quem teve o trabalho, né, a pachorra de assistir aquilo, né? Eu tive, porque, do ponto de vista jornalístico, aquilo é importante, né? Mas você via, inclusive, botavam música de background, né, BG, música, Uhum. para fazer crescer o discurso, porque o discurso não tinha nenhum conteúdo, né, que ajudasse politicamente o Bolsonaro e a sua turma. Agora, me sobe ali o Tarcísio, faz um discurso completamente insosso, né? Sobe o Cláudio Castro e faz outro discurso que não tem nada a ver. E a polícia do Cláudio Castro, a polícia militar, calculou em 400 mil pessoas, quase Que meio absurdo. milhão de pessoas. Que absurdo. Número que briga com o cálculo feito pela USP, que é um cálculo que tem base científica. Falou em 18.300, 18.500 pessoas. Então, eu acho isso tudo um fracasso, né? Não sei o que o Tarcísio ganha com isso. Eu sei que tem muita gente, viu, do lado bolsonarista, que não está nada feliz nesse momento em ter visto, enquanto essas pessoas estão presas, né, o Bolsonaro e o Malafaia de jet ski lá em Angra dos Reis. Então, você veja que o futuro disso é o seguinte: é o Bolsonaro na cadeia, e resta saber o que vai sobrar, né, desse espólio bolsonarista, o que vai sobrar disso para esses que se colocam nessa posição.
É Bolsonaro verdade. tentou puxar também o Kassab, né, para o lado dele, dizer que Uhum, Kassab aprova a anistia. Kassab não se manifestou, não esteve lá e não se manifestou depois dessa declaração. uhum. O Kassab, com a velha raposa que não vai se comprometer, até porque, como você disse, né, estão espoliando o Bolsonaro, sendo que ele ainda está vivo, o corpo ainda respira, né? Ainda que já comece a dar sinais de uma morte política, os caras começaram a vilipendiar o quase cadáver, né? Tá moribundo ainda o Bolsonaro. Mas, Chico, quando você fala, né, do evento num tom de um grande culto neopentecostal, isso me chamou a atenção. Nós tivemos repórteres ontem, tanto em Copacabana quanto na Paulista, infiltrados, né, representando perfis falsos de veículos bolsonaristas para estar mesmo no meio dessa turma, né? Mas o professor Viaro, que esteve lá, ele nos registrou e me chamou muita atenção. No momento da fala do Malafaia e do Nicolas, o povo atento e inflamado. Quando o Bolsonaro pegou a palavra, começou uma dispersão. As pessoas começaram a ir embora. Então a sensação que eu fiquei a coisa religiosa convocou mais gente do que a coisa bolsonarista. Ao mesmo passo que uma solidariedade com os presos do 8 de janeiro, ela está maior do que uma solidariedade para a anistia do Bolsonaro. Será que é por aí, Chico? Esse evento foi convocado, né, basicamente, as pessoas foram chamadas pelo Malafaia, Uhum, pelo pastor que tem seus seguidores fanáticos, né, uhum, fundamentalistas, neopentecostais e fanáticos. Então, essa manifestação foi convocada por um pastor, né? Ainda que a gente possa discutir a legitimidade dele como pastor, né? A teologia dele, que é um negócio furado, ainda que a gente possa discutir isso, não tinha ali, você não viu, não era uma turma realmente bolsonarista, não, né? Eram aqueles que apoiam o Bolsonaro a partir da fala de Malafaia. Tanto é que sempre parecia que você estava assistindo um culto com aquele som sensacional dos grandes filmes sobre a Bíblia, né? E não tinha, né? Não tinha um conteúdo político, uma consistência e falas equivocadas que vão custar caro, hein? Atenção, a fala, não sei se vocês assistiram isso, a fala do Tarcísio, por exemplo, vai custar caro a ele, porque isso vai ser recortado, vai ser usado, uhum, né? Quer dizer, não, pessoas inocentes, pessoas que foram lá com o batom, a mulher que foi lá com o batom está presa pelo batom. Não, senhor. Não, foram lá. Ele chegou a dizer que houve depredação porque as pessoas jogaram, a polícia jogou bombas de gás lacrimogêneo, as bombas explodiram lá dentro e quebraram os vidros. Não, senhor. As imagens não deixam margem a esse tipo de especulação. Os caras pegavam toras e batiam para arrebentar os vidros. Sem contar que houve uma tentativa de explosão de um caminhão tanque nas proximidades do aeroporto na véspera do Natal, com uhum, milhares de pessoas no aeroporto. Sem contar que teve um cara que explodiu na porta do Supremo, sem contar que no dia 12 de dezembro houve aquela manifestação em Brasília em que quebraram vários carros da Polícia Federal. Tentaram jogar um ônibus de cima de um viaduto. Quer dizer, era uma turma ensandecida, completamente louca, né? Não era gente com batom e tiazinhas com terço na mão, como em 64, na Marcha uhum. com Deus, pela família, pela liberdade. Sempre a mesma conversa, né? Deus, pátria, família e liberdade. Tudo conversa fiada. O Deus deles não é o Deus de Jesus de Nazaré, é o Deus dos exércitos. Eles têm que botar sempre um exército no meio, né? É o Deus belicoso, é o Deus da guerra, é o Deus que mata, que domina os inimigos, né? Então, esse é o Deus. A pátria deles, eu já não sei se é a pátria verde e amarela, da bandeirinha que eu tenho aqui atrás, né? Uhum. Se é a pátria verde e amarela, ou se é a pátria da bandeira dos Estados Unidos, ou da bandeira de Israel. Aliás, tinha a bandeira de Israel lá ontem também, né? Tinha. Israel, que sob o comando de Netanyahu, está metido num genocídio, uma coisa horrorosa. Então, a pátria é essa. Qual é a pátria? A pátria para a qual o Jair bate continência
É a pátria para a qual o Eduardo corre para pedir invasão do Brasil, né? A família, qual família, Jair? Qual família? A sua família, você acha que é modelo, exemplo para a família brasileira? Deus, pátria e família. E liberdade? Que liberdade é essa que vocês pregam? Que liberdade? É liberdade para matar, para torturar, para trucidar. É liberdade que tem como um dos seus ícones o brilhante Ustra, que você enaltece. Quer dizer, é tudo uma loucura. É um negócio... Olha, era uma coisa de filme surrealista, viu? Parecia que eu estava vendo um filme de Buñuel, sei lá.